Fala, nono ano! Mais uma vez aqui para uma aula de filosofia e hoje nós vamos avaliar, ter uma noção assim do que é isso chamado estética. É uma palavra que a gente escuta no nosso dia a dia, geralmente relacionado com a beleza, né? Você pode ir ao esteticista, você vê cursos de estética. E o que é isso, a estética como disciplina filosófica? Ok, primeira coisa vamos lembrar. Estética é uma das duas áreas de reflexão sobre valores. Nós temos valores morais, o bem, o justo, e nós temos valores estéticos, o belo, o belo, o digno, o bom. E nesse campo de valores estéticos, nós também temos questões e problemas. Então, de saída, o que é estética? É a área da filosofia que reflete sobre a arte e o belo. Então, é óbvio que essa é uma área da filosofia das mais criticadas por sua subjetividade, porque geralmente é senso comum dizer que a beleza é subjetiva, que cada um considera uma coisa bela e outra diferente daquilo ali. No entanto, existe uma reflexão sobre isso. E o fato de uma parte dos conteúdos da arte ser subjetiva não faz com que a estética inteira seja subjetiva. Existe uma objetividade dada pela lógica e por outros elementos possíveis para aquilo que é estética. Então, a estética é a disciplina, a área, o conhecimento, reflexão filosófica sobre os valores estéticos, da beleza, da feiura, o que é a arte e tudo mais. Muito bem. Esse termo foi empregado pela primeira vez no sentido de uma área, de uma disciplina, por Baumgarten, por volta de 1750, no livro que tem justamente o nome A Estética. Ele defendia que existiam dois grupos de conceitos, né? Os conceitos claros e distintos e os conceitos claros, mas confusos. Conceitos claros e distintos são os conceitos da filosofia como tal, da razão, da reflexão racional direta. Por exemplo, o conceito de justiça, de amizade e por aí vai. Mas os conceitos claros, mas confusos, eles são objetos de reflexão estético. Firmeza? Então, Baumgarten em 1750. Mas quais são os principais problemas da estética? Veja, eu queria passar para você um cenário. Imagina o seguinte cenário. Você levanta de manhã, caminha até a janela, vai abrir a cortina. E quando você abre a cortina, nota que a janela ficou aberta durante aquela noite. E um inseto sai voando da cortina, né? E você percebe, é uma borboleta, ela começa a voar diante de você ali e pousa no seu cabelo. Talvez você queira tirá-la do cabelo rapidamente até, mas é uma borboleta. Qual é o seu objetivo? Provavelmente tomar aquela borboleta e poder libertá-la, passar para fora da janela. Nem que você não queira colocar a mão diretamente na borboleta, mas você tem o objetivo de salvá-la, de protegê-la. Agora, uma outra manhã, você acorda, abre a cortina e um inseto sai voando dali e pousa no seu cabelo. E é uma barata, né? Qual é o seu objetivo? Você nem sabe. Porque o desespero de uma barata no seu cabelo, na sua mão, no cômodo que você está, é bem diferente. No entanto, são insetos, né? A barata e a borboleta. O que se faz com barata? Você já viu para vender algum inseticida para matar a borboleta? Não. Serve, mas não se faz. E por que você quer matar a barata e quer proteger a borboleta? Porque você come frango, mas não come morcego. Cuidado com morcegos, inclusive, né? Porque a gente come gado, mas não come cachorro. Porque os conceitos de beleza e de bondade se confundem. E esse é um primeiro ponto bastante interessante no campo da estética. Geralmente, o bem e o belo estão confusos. Então, uma das maneiras de mostrar a importância da reflexão estética é justamente porque ela também dará clareza na nossa reflexão ética.
nós tendemos a considerar o belo bom. Então, você está desamparado em algum cenário público aí na rua, andando no calçadão, ou em alguma cidade que você conhece pouco, num aeroporto, numa rodoviária, qualquer que seja o cenário. E uma pessoa vem e te oferece ajuda e auxílio. A tendência é você julgar moralmente a pessoa por motivos estéticos. Se a pessoa tiver uma cicatriz no rosto, se a pessoa tiver algum traço que nós consideramos de feiura, você tende a desconfiar daquela pessoa. Agora, se te aparece uma pessoa com traços que você considera belos, você tende a confiar nessa pessoa. E tem mais uma coisa bastante interessante. Justamente o vilão e o herói, na literatura, nos filmes de modo geral, também estão associados com a beleza e com a feiura. Ainda que o vilão seja belo, ele trará possivelmente algum traço de sua beleza levemente exagerado. E nós começamos a repudiá-lo esteticamente por sua ação moral. Vou dar um exemplo que vai ser bem convincente agora. Já se apaixonou? Como aquela pessoa é bonita, né? A moça apaixonada, o rapaz apaixonado, fala para os seus amigos, para as suas amigas, como aquela pessoa, ele é tão bom para mim, ela é tão boa para mim, eles são tão legais, essas pessoas, né? Essa pessoa apaixonada, né? Embriagada da beleza, confunde a beleza da pessoa com a sua ação. Ela é boa porque ela é bela. Ele é bom porque ele é belo. E, no entanto, conforme a pessoa vai fazendo coisas que são ruins, que vão contra a tua vontade, a pessoa vai perdendo a beleza. Então, veja, no namoro, como é bonito, como é bonita, né? Quando a coisa vai pro brejo, como eu pude achar essa pessoa interessante? A beleza e a bondade estão associados na nossa cabeça. E isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema de diversas formas. Mas vamos para as grandes questões da estética, questões diretas da estética mesmo. E nós vamos falar sobre 3 grandes áreas dos problemas da estética. Primeiro, a relação entre a arte e a natureza, a relação entre a arte e o ser humano e a função da arte. Então, esses são os 3 setores que nós vamos abordar. No campo da estética, então, existe uma área de problemas da estética que é a relação entre a arte e a natureza. E existem 3 visões de como se dá essa relação. A primeira dessas visões é de que a arte é uma imitação da natureza, quer seja da natureza, quer seja da realidade em geral. E aqui a gente pode se apropriar justamente de Platão e Aristóteles para entender essa primeira visão. Os dois, Platão e Aristóteles, entendiam a arte mais ou menos dessa maneira. Para Aristóteles, a arte é uma representação da natureza, da realidade. Então, Aristóteles, inclusive, enfatiza a questão da simetria, das proporções e das corretas proporções das coisas, né? Então, ele tem uma ideia bastante concreta, material, para baixo. Se você der um Google, aproveitando o momento, na escola de Atenas, você vai encontrar uma pintura com vários filósofos gregos. No centro, em pé, você tem Platão e Aristóteles. Aristóteles tem a mão assim. A mão de Aristóteles está nessa posição porque ele chama a nossa atenção para o mundo real, para o mundo aqui, que está realmente ao nosso redor. Então, sobre a nossa aula, nós devemos dizer, Aristóteles é aquele que aponta para esse mundo, para aqui e agora, e ele vai falar sobre a arte imitando a realidade em suas simetrias e tudo mais. Se você observar o outro indivíduo, este é Platão. Platão aponta para cima, para o mundo das ideias. Então, ele também vê a arte como imitação da realidade, mas essa realidade platônica é a realidade do mundo das ideias. A ideia de arte como imitação é a principal das primeiras, assim,
e predomina lá naquele período ali, né? Pois bem, e a arte como imitação não foi a única possibilidade. A relação entre arte e natureza também pode ser como criação. Então, o ato do artista não é representar a natureza, mostrar algo que existe ali, mas entregar algo ao mundo. Então, é um ato de criação, absolutamente livre. O artista, ele não é o artesão. O artesão é algo... O artesão produz um artefato em relação ao mundo. Existe uma necessidade, por exemplo, de roupas, né? E a roupa é produzida para a minha necessidade no mundo. Então, a roupa é produzida por um artesão. Mas o artista ele não vai produzir uma roupa para me aquecer diante desse mundo que é frio. O artista vai produzir a beleza. A beleza pode até estar na roupa, mas o seu fim não é relacionado com o mundo. Não tem o objetivo de me aquecer. A beleza da roupa não está nessa relação com o mundo, mas ela é pura em si mesma. E é um ato de criação, né? O artesão tem o seu ato de criação movido pelo externo. E o artista tem o seu ato de criação movido pelo ato interno. Schelling e Hegel são dois representantes dessa visão de estética. Então você pode perceber que no primeiro exemplo, a arte como imitação, nós falamos sobre Platão e Aristóteles. Portanto, filosofia grega, vai chegando na Idade Média. Quando nós agora estamos aqui falando de Schelling e Hegel, nós já estamos na filosofia moderna. E nesse meio tempo, você tem das duas coisas diminuindo e outras surgindo. No entanto, existe uma terceira maneira de visualizar a relação entre a arte e a natureza. Essa é uma relação que nós podemos chamar de construção. E construção, devemos falar de Kant. Kant é o principal filósofo que representa essa visão estética. Ele vai tomar um pouco daqui e um pouco dali. Ele vai dizer, o ato do artista, ele não é nem puramente uma imitação e nem puramente uma criação. Existe das duas coisas aqui quando ele produz o ato de arte, quando ele produz a obra de arte, quando ele faz a arte. Ele pega um pouco daqui e um pouco dali. Então, o artista está em relação com o mundo, sim, mas ele não está condicionado pelo mundo. Ele faz um ato de criação, sim, mas esse ato de criação sempre é um ato de criação neste cenário, neste mundo e aqui. Não é nem puramente uma coisa, nem a outra. É uma construção entre as duas coisas. Por isso, construção. E nós vamos ver Kant muitas vezes ainda em outras aulas aqui. Naturalmente, essa visão do Kant construtivista, né, ela predominou. Ok? Então, sobre a relação entre arte e natureza, existem as três visões. A arte como imitação, a arte como criação e a arte como construção. Beleza? Um segundo grupo de problemas da estética é a relação entre a arte e o homem. Na primeira, nós temos um problema da relação entre a arte e o mundo. E a arte e o mundo. E agora nós temos um problema da relação entre a arte e o homem. Como é essa relação? Existem também três principais visões de como é esta relação. A arte como conhecimento. Então, o que a arte é? A arte é um ato de conhecimento. O homem se relaciona com a arte num ato cognitivo. A arte tem valor cognitivo. É uma imitação que permite saber, muitas vezes, né? A obra de arte, ela, no entanto, ela pode não ser apenas um ato de conhecimento, mas ela também pode ser uma atividade prática. Essa visão de atividade prática, ela dá também valor prático à arte. Então, o que ela realiza para o homem? A atividade prática. Dá um exemplo, assim, porque é bem dos meus interesses, assim, de leituras, né? Um representante da arte como atividade prática é o Nietzsche. Olha uma frase bem comum dele. Ele diz, temos a arte para não morrer da realidade. Então você percebe que a arte, no pensamento dele, tem uma função prática. Ela tem algo para realizar no mundo. Ela não está aqui para me educar,
que seria a primeira parte, né? A arte como conhecimento, como uma forma de conhecer o mundo. Não, a arte está aqui com uma função prática, para me ajudar a viver no mundo. A terceira possibilidade da relação entre o homem e a arte é a arte como sensibilidade. Quer dizer, nesse caso, a arte não tem um papel prático, ela não tem nenhum objetivo de realizar algo por mim, e a arte também não é uma forma de conhecer o mundo, mas ela é única e exclusivamente um ato sensível em si. É uma forma catártica. Dá um Google aí para você ver o que é catarse, se nós entrarmos na questão, né? Mas é uma... Simplificando o que é catarse para o bem dessa aula, né? É esse ato de sublimação, de libertação, de expurgação, de alegria, e no caso aqui de alegria estética, né? Então, a arte aqui, ela é bem livre, vocês podem perceber nessa terceira visão, né? Sem movimentos externos necessários. A arte não tem nem objetivo de conhecer, nem objetivo de me ajudar a viver no mundo. Ela é apenas algo que surge das minhas necessidades, nem posso dizer das minhas necessidades, né? Ela é algo que simplesmente surge do espírito humano e tem um valor em si. É um valor completamente sensível e realização dessa sensibilidade. Muito bem, terceira parte, nós vamos falar rapidamente sobre os problemas que têm a ver com a função da arte. Qual é a função da arte? Na filosofia isso também se discute, né? Existem basicamente duas propostas e uma discussão que toma dois caminhos possíveis sobre a função da arte. A arte, ela tem a função educativa, né? E isso soa muito ruim, porque parece uma coisa cartilhesca, né? De cartilha, de educação, de formação, de domesticação, de disciplina, de condicionamento. A arte poderia, no entanto, ter a função de educação, por exemplo, minha educação moral. Vocês, quando abrem as redes sociais de vocês, de vez em quando vocês vão encontrar alguma fotografia, alguma imagem, que não apenas quer te mostrar um ato belo ou feio, mas também quer te convencer a interferir e não agir daquela forma. Então, como eu falei no começo do vídeo, a beleza tem conexão com a ética na nossa cabeça. Então, a arte como educação tem um tremendo caráter cartilhesco. Muitas vezes, quando eu assisto um filme, eu leio algum livro, e tem alguém comigo que não está familiarizado com as coisas da filosofia, eu causo estranhamento quando a pessoa diz assim, nossa, adorei o filme. Eu falei, não gosto. Por quê? Porque o autor aqui está me dizendo como devo viver. Ele tem uma visão moralizada desse cenário. E isso é algo que me incomoda, né? A arte como educação. Você acha que a arte que quer me dizer como viver, portanto, a arte como ato de educação, é arte? Bom, se for uma educação realmente artística, a arte quer me educar como artista? Talvez. A arte quer me educar moralmente, né? Uma arte, por exemplo, nos grandes regimes do século passado, nazismo ou comunismo, na União Soviética, ou lá na China e coisa e tal. Você tem arte de regimes tais que eles pretendiam conduzir o povo, educar o povo, moldar o povo a um certo comportamento, a aceitação de um certo regime, né? E você tem também a arte nas ideologias capitalistas, você tem a arte americana, você tem os grandes estúdios, você tem Hollywood, e você não pode negar que aquilo que é apresentado no cinema americano acaba sendo interiorizado e normalizado por nós. Então, é arte e acaba nos educando. Mas existe uma outra possibilidade sobre as funções da arte. A arte é apenas como expressão. Assim, o seu objetivo não é fazer o outro agir de acordo com certas normas e visões de mundo, educar, mas o seu objetivo é apenas expressar. Não é fazer chegar, mas é poder falar aquilo que se tem. É poder expressar-se. Dizer o que se sente é uma das grandes funções da arte, indiscutivelmente. Então,
Sobre a função da arte, existem basicamente duas possibilidades: a arte como educação e a arte como expressão. Na segunda metade do século XX, a estética tomou basicamente 4 linhas principais. Então, nós podemos falar assim, a estética contemporânea ou a estética nesse momento tem 4 principais correntes. A quarta dessas correntes é a estética baumgarteniana, assim, e ela já não é mais filosófica, ela é independente da filosofia. Então, nós só vamos falar sobre as 3 primeiras e bem de passagem, assim. A estética pode ser abordada de uma perspectiva pragmática, ou estruturalista, ou hermenêutica. E vamos entender o que é cada uma delas bem rapidamente. Estética pragmática, como você pode deduzir, pragmático é aquilo que tem a ver com o prático. Prático é o emprego prático ou útil da estética. Por exemplo, na política, na sociologia, na psicologia. Existe uma reflexão sobre a estética que tenta, portanto, extrair qual é o ato da estética de uma perspectiva prática. E essa visão pragmática ela é conteudista. Qual é o conteúdo da arte? Então, quando filósofos do século XX, segunda metade especialmente, têm uma posição pragmática de avaliação estética, eles olham para uma coisa e perguntam qual é o conteúdo dessa arte, qual é o conteúdo disso aí. E o objetivo dessa avaliação do conteúdo é descobrir qual é o ato prático, qual é a utilidade, para que está sendo usado isso aí. Então, veja, nessa linha nós poderíamos falar de Karl Marx, é a linha marxista, que fala de uma arte da burguesia, de uma arte do proletariado, e uma arte libertadora, uma arte que pretende fazer a manutenção do status quo pelo seu conteúdo. Um dos grupos de filósofos que no século passado se colocou bastante numa avaliação pragmática foi a Escola de Frankfurt. Resumindo, a Escola de Frankfurt, ou os filósofos esteticistas pragmáticos, eles estão avaliando a estética, a arte e o belo, tentando identificar o conteúdo para perceber qual é o ato prático desse conteúdo. Então, essa é uma estética que existe agora. Segundo, a estética estruturalista. A estética estruturalista não está avaliando a obra de arte de uma perspectiva do seu conteúdo, mas das suas formas e das suas estruturas. Por isso, estruturalista. As formas e as estruturas da linguagem da arte. O seu principal representante é Saussure. A última das 3 que vamos avaliar aqui é a hermenêutica, a estética hermenêutica. Ela faz uma conexão entre as duas formas, entre as duas anteriores. Primeiro, ela busca na estética pragmática o alcance prático de uma obra de arte, né? Qual é o ato prático, qual é o conteúdo e o ato prático daquela obra de arte, daquele livro, coisa e tal. Mas ela busca na estrutura formalista também uma base de verdade. Só que essa é uma afirmação de um conhecimento estético que tem uma conexão decisiva com a minha existência. Então, a estética contemporânea se divide nessas 3 áreas. Nós só estamos vendo assim bem de passagem para você se familiarizar, assim, começar a se aproximar dessas 3 linhas: estruturalista, pragmática e hermenêutica. Firmeza? Então agora eu deixo vocês com uma barata. Até a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.